Fala, meus amigos, tudo bem? Bora falar de Corinthians, que amanhã enfrenta o Flamengo, 4 da tarde, no estádio do Maracanã. E o Vanderlei pensando no time que pode virar a chave, que pode voltar a vencer depois de 6 partidas. E 5 jogadores são intocáveis no elenco do Vanderlei. Esses, por enquanto, são os famosos imexíveis. E você vai saber quem é. Vamos falar também sobre a dupla Renato Augusto e Gustavo Mosquito, que estão de volta aos treinos. O retorno é cada vez mais próximo. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo News deste sabadão, dia 20 de maio, chegando aqui com as informações do Corinthians para você. O Corinthians que finaliza a preparação na manhã deste sábado e já na parte da tarde viaja para o Rio de Janeiro, e aí sim teremos a lista dos relacionados que enfrentarão o Flamengo, que enfrentará o Flamengo, né? Os jogadores se preparam, tentam encontrar uma motivação, aliás, motivação para mim, que só o fato de vestir a camisa do Corinthians já seria mais que suficiente, mas parece que não é bem isso que os jogadores pensam. Não existe motivação maior do que vestir a camisa do Corinthians contra o Flamengo. O time precisa se recuperar, está dentro da zona do rebaixamento, e o Vanderlei, que ainda não repetiu o time, aliás, o Corinthians não repete a formação há mais de 3 meses. Há mais de 3 meses o Corinthians não repete uma única escalação, 2 jogos consecutivos. É muito difícil pegar entrosamento, é muito difícil você conseguir dar um ritmo, uma sequência para uma equipe que não consegue ser repetida. Ou é lesão, ou é opção de treinador, ou é contusão, ou é suspensão, enfim, sempre tem um problema e isso acaba gerando tantas mudanças na equipe. Com a chegada do Vanderlei, a gente pode perceber aí que 5 jogadores são considerados intocáveis nessa equipe. Desde que o Vanderlei assumiu, eles são titulares absolutos e não temos perspectiva de mudanças em relação a esses jogadores, pelo menos para a partida contra o Flamengo de amanhã. Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Roger Guedes. Os únicos jogadores que até agora atuaram os 90 minutos em todas as partidas comandadas pelo Vanderlei. As 5 partidas comandadas pelo Vanderlei Luxemburgo. E esses jogadores contra o Flamengo deverão estar em campo. O Luxemburgo não pensa na possibilidade de mudar nessas posições. Então, esses 5 jogadores devem começar a partida mais uma vez aí entre os titulares. Cássio no gol, Fagner na direita, Gil e Murilo na zaga e o Roger Guedes na frente. Existe a possibilidade, claro, de mudança mais uma vez na lateral esquerda. Será que contra o Flamengo vem o Bidu? O Corinthians, quando joga com o Fábio Santos e com o Gil, é sempre um time muito lento e os gols normalmente... a construção das jogadas dos adversários sempre passa ali pelo lado do Fábio Santos. Então, tem que tomar muito cuidado e o Bidu talvez tenha um pouco mais de condição de marcação, até por ser mais jovem, ter uma condição física melhor. É provável que o Bidu comece esse jogo de amanhã. Bem provável mesmo. No meio-campo, também algumas possíveis mudanças em termos de marcação. O Paulinho deve ser mantido como primeiro volante. Paulinho, que jogou contra o Atlético Mineiro nessa função, e o Vanderlei elogiou demais, quer transformar o Paulinho em um novo Rincon. Não sei se é possível. Quero até saber sua opinião aí no comentário. Mas não acho que é possível, nessa altura do campeonato, o Paulinho se transformar em um Rincon. O Paulinho já não tem mais aquela saúde física, aquela condição de marcação, aquela disposição na marcação. Ele é um cara que, obviamente, ele sabe muito mais o que faz com a bola do que o Rony. O que sobra no Rony de disposição falta ao Paulinho. Mas o que sobra no Paulinho em termos de qualidade, com a bola no pé, falta no Rony. Então, mas a tendência é que o Paulinho seja mantido aí entre os titulares e comece
fazendo essa função ali de primeiro volante, com o Fausto jogando um pouquinho mais à frente, como segundo volante. E aí a dúvida: Matheus Araújo, Juliano, como é que será esse meio-campo do Corinthians? Nenhum dos dois acrescenta muita coisa. Nenhum dos dois consegue entregar aquilo que se espera, que é criação. Na frente, Roger Guedes, absoluto. O Yuri Alberto deverá ser mantido, mesmo não jogando absolutamente nada nesses últimos meses. E acho que o Wesley vai ser mantido ali para ter uma sequência. Então o Corinthians talvez tenha mudança ali na lateral esquerda com o Bidu. Talvez o Paulinho seja mantido no meio-campo para enfrentar o Flamengo. Mas com esses 5 intocáveis, o Vanderlei tem que pensar ali apenas em 6 outras posições, e essas posições devem ser muito claras, as definições. Isso que eu falei: o Paulinho mantido, talvez a maior dúvida seja ali entre Matheus Araújo, Juliano, quem que pode fazer essa função no meio-campo? Difícil a gente ainda cravar sobre isso, porque ainda tem a lista dos relacionados, e aí, claro, o Vanderlei vai definir o time ainda hoje. Amanhã a gente vai saber aí, mas à noite eu vou trazer aqui já o provável time para vocês, depois que sair a lista dos relacionados. E o que é o alento quando a gente fala de meio campo? O Renato Augusto, a gente já trouxe ontem aqui a informação de que o Renato Augusto, ele já está se aproximando da volta. A tendência é que ele enfrente o Atlético Mineiro no dia 31. Já treina em campo, já voltou a treinar em campo. E a grande novidade, o Gustavo Mosquito, que também passou por uma séria lesão no joelho. Mosquito teve uma cirurgia complicada, uma cirurgia delicada, mas, assim como o Renato, voltou a treinar em campo. Mosquito ainda talvez demore um pouquinho mais que o Renato. Talvez. Depende muito da recuperação. Ele é muito mais jovem. A recuperação do atleta jovem, ela é sempre mais rápida, até pela condição física, pela estrutura. Mosquito não tinha um histórico de lesão. Estando 100% recuperado, ele já está na última fase, né, da transição. Então o Mosquito também pode virar uma opção aí para o jogo contra o Atlético Mineiro, mas ainda um pouco de dúvida com relação ao Renato. Esse sim já deve voltar aí para dar um alívio, né, para esse meio-campo do Corinthians. Claro que qualquer jogador hoje que volte, que esteja à disposição, ajuda, pelo menos em termos de elenco, porque quando a gente olha para o banco de reservas do Corinthians, dá desespero. Cantígio nem tem sido relacionado, deve ser negociado com o Júnior Barranquilla. O Romero voltou a ser assunto no São Lourenço. De repente, no meio do ano agora, será liberado também para a equipe argentina. Duqueiroz não joga mais pelo Corinthians, assim como o Balbuena, assim como o Júnior Moraes, que não dá nem para dizer que jogou pelo Corinthians. Então o Corinthians não tem elenco. O Corinthians sofre para conseguir relacionar jogadores para uma partida de futebol. E quando se trata de opção para titularidade, fica ainda mais difícil. Mas é o Corinthians que vem se arrastando dentro do Campeonato Brasileiro e nas competições em que está envolvido. Vamos ver se amanhã, contra o Flamengo, o time vira a chave. O Flamengo não está um primor, não é nem de longe aquele Flamengo que a gente está acostumado, ou estava acostumado a ver nesses últimos 2 anos. Mas é sempre um time forte, jogando em casa, é um time difícil, tem bons jogadores, e esses jogadores do Flamengo, claro, crescem muito em jogos grandes. Vamos torcer muito para que o Corinthians faça pelo menos um jogo que não sofra tanto, que saia do Maracanã. Hoje, o empate contra o Flamengo, apesar de ser ruim em termos de classificação, em termos de zona do rebaixamento, é um resultado que dá um certo alento, porque o torcedor do Corinthians não aguenta mais derrotas. A gente volta mais tarde. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, obrigado pela companhia e a gente se vê mais tarde. Tchau, tchau.